Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Hoje será que vai? Será que a gente consegue destrinchar logo essa bagaça de uma vez? Vamos ver se a gente termina essa porra. Então, nas aulas passadas, a gente já deu uma pincelada bastante grande sobre o liberalismo. Nas próximas aulas, a gente vai discorrer mais um pouquinho sobre outras coisas, que é já indo para o welfare state. Hoje a gente vai falar sobre a questão da Revolução. Hoje vai ser mais sobre a Revolução Francesa. Então, sem mais delongas, vamos logo mandar essa porra logo. Então, na aula anterior eu falei para vocês, o Locke pediu divórcio. E quando você pede divórcio, acabou o amor. Existe uma máxima que a gente fala dentro do direito sucessório e dentro do direito de família. A máxima é a seguinte: você quer conhecer sua família? Morra. Aí a outra máxima é: você quer conhecer quem é seu parceiro? Se divorcie dele. São as duas máximas que a gente usava no direito. Se você não conhece elas, um dia, espera aí que você vai conhecer. Então, Locke pediu divórcio e acabou o amor. E quando acaba o amor, o que vem? Lapada no lombo, meu amigo. Locke, que vemos na Constituição inaugural do perfil do liberalismo político, sustentando a necessidade da limitação do poder e das funções do Estado, já presentes em sua obra, como veremos a seguir. Então, ele está dizendo que Locke foi o filho da puta da história, porque ele criou a limitação do poder e das funções do Estado. É bom você lembrar dessa ideia de funções do Estado. Locke era um menino malvado que tirou as funções do Estado, e o Estado não estava conseguindo fazer o que ele deveria fazer por conta desse maldito opressor. Essa é a ideia principal. Que viagem, mano. Assim, o contratualismo de Locke representou a apoteose do direito natural no sentimento individualista moderno. Ou seja, a ideia de você ter um direito que é natural é porque você é individualista. É uma coisa de eu chegar e dizer, mano, eu tenho direitos fundamentais. Cala a boca, mano! Individualista do caralho! Aqui é tudo coletivo, tá ligado, mano? É a mesma coisa aqui. Os direitos pessoais provêm da natureza, como dádiva de Deus, e estão longe de dissolver-se no pacto social, entronizando o direito de resistência. Ele ampliou o princípio individualista de vontade e consentimento. São princípios super individualistas. Não são super, eu vou até dizer ultra individualistas. Não é assim? É ultra, extrema individualismo. Aí ficou bom. E o consentimento em lugar de tradição é a principal característica de legitimidade em política liberal. Tu andou lendo Hobbes, cara? Porque eu vi o Hobbes agora na minha cabeça falando isso. Desses cabaços, tem que dar valor à tradição, mano. Tradição do rei, do absolutismo, tá ligado? Não consentimento, cara. Consentimento, direito de resistência. Que é isso? Leviatã não precisa disso, porque o Leviatã é super poderoso. E vamos continuar. Vamos para mais alguns detalhes aqui. A monarquia absoluta não dispunha de outro remédio senão exercitar a política que lhe mantivesse no poder. Uma vez que qualquer vacilação poderia ser fatal. A vida toda dessa porra foi desse jeito. Não foi só por causa dos liberais, não. A vida toda, velho, do poder foi desse jeito. Aí a volta toda a contradição, a superestrutura política do feudalismo, abrindo a infraestrutura econômica da burguesia, caminhos que lhe eram fatais. Isso é, o absolutismo real aparelhando a crise revolucionária que teria como o corolário, sua própria destruição. Então, viajando nisso que está escrito aqui, eu posso dizer o quê? Que era muito melhor que não tivesse uma infraestrutura econômica burguesa. Claro que não. Tem que ter a estratificação do preço. Seria mais exato dizer isso daí. Mesma coisa dele estar dizendo isso aí. Foi errado, mano. Foi errado, porque ele deu muita corda. Deu muita corda. O negócio era ter... Os caras tinham que saber os preços das coisas, mano. Que não era pra eles crescer com esse negócio. Super errado isso daí. Mano. Aí vem a questão. O Estado, ele é a virgem de cabelos dourados. Cabelinhos e lábios de mel. Que foi abusada. Ela foi deflorada pela burguesia que estava surgindo. Essa é a ideia aqui desse texto. Que eles não viram enquanto dava tempo de fazer as coisas. Mas ninguém diz que eles se aproveitavam disso também, né? Dessa forma, pensamos poder situar o liberalismo como uma doutrina que foi se forjando nas marchas e contramarchas contra o absolutismo, onde se situa o crescimento do individualismo, que se formula desde os embates pela liberdade de consciência, que é o que eu falei para vocês, liberdade de consciência,
reforma protestante. Todavia, isso avança na doutrina dos direitos e do constitucionalismo, este como garantias contra o poder arbitrário, da mesma forma que contra o exercício arbitrário do poder legal. Então nós vemos aqui claramente que foi o capitalismo que fez tudo isso acontecer. Tanto a liberdade de consciência religiosa, quanto a liberdade econômica, tudo isso daí estava acontecendo. Mas a grande questão é, a que preço isso estava acontecendo? No interregno temporal dos anos 1800, liberal era uma estrutura institucional com funcionamento garantido, sejam parlamentos, sejam novas liberdades. É por isso que o liberalismo por largo tempo se associa à ideia de poder monárquico limitado num bom grau de liberdade civil e religiosa, o que gerou uma compreensão proto-liberal de Estado mínimo, atuando apenas para garantir a paz e a segurança. E é exatamente aqui quando o pé do frango ele azeda. É exatamente aqui que azedou o pé do frango. Porque é aqui que começa a surgir um liberalismo político. Um liberalismo voltado para a política, que apenas tem aquelas ideias lá naqueles caras lá para poder fazer as coisas lá. Aí vem com essa ideia de Estado mínimo. Obviamente que eles são políticos, cara. Você esperava o quê de agentes políticos, cara? Que simplesmente eles dissessem, não, vamos destruir o Estado, cara. Isso não existe, cara. Isso não existe. Político vai defender política. Então, político sempre vai defender o Estado, porque aquele é o ganha-pão dele, porra. Seria muita burrice eu achar que eles iam destruir o Estado. O máximo que eles iam achar é coisas que sejam compatíveis com as ideologias que colocaram ele no poder, para eles continuarem se perpetuando nele. É a coisa mais óbvia que você tem que pensar nisso aqui. Então aqui tem uma girada de chave, que é o liberalismo como uma estrutura institucional, que é como ele bota aqui, parlamentares vindos da ideia liberal. Mas eu sempre digo a vocês, política é diferente de os caras de antigamente. Quando entra para política, meu amigo, acabou, é outro jogo, é outra estratégia, é outro jogo. Tanto que aqui é que começa a derrubada do poder monárquico, com as ideias que tinham do liberalismo lá atrás, tal, que começa a zoeira fodida. Aí o que houve de importante nessa época? Nessa época aí, lógico, você vai ver muitos dos caras que defendem uma pauta, quando eles chegam ao poder político, eles precisam continuar defendendo essas pautas. Ou então vai quebrar, vai fechar a zoeira fodida. Então, muito das ideias liberais, que muitas vezes é diferente do político liberal, estavam começando a passar. Como, por exemplo, liberdades, direitos humanos, ordem legal, governo representativo, que era importante para os políticos liberais também. Legitimação da mobilidade social também era importante. Então aqui você pode ver claramente que existe a ideia liberal e existe a política liberal, porque era importante representatividade. A representatividade dentro do governo era importante para compinchar as coisas, botar com pinchas, mais com pinchas lá. E a legitimação da mobilidade era bom para fazer movimentos sociais. Ou seja, não existem heróis, como eu já disse. Tanto que essas ideias do Estado mínimo fizeram o quê? Porra nenhuma. O Estado mínimo nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer, nunca aconteceu e nunca acontecerá. Não acontece, não aconteceu e não acontecerá. Por que nunca acontecerá? Porque a tendência é sempre mais e nunca mínimo. Se você não quer que o Estado ele enche, você não pode aumentar. É óbvio isso daí. Porque a tendência dele é sempre aumentar mais privilégio. Essa é a tendência de qualquer Estado, de qualquer poder. Qualquer poder dentro de uma estratificação de qualquer classe no universo. A tendência é expandir e nunca decair. Tenta tirar um direito de alguma classe.
para você ver. Só tenta dizendo isso é bem, é o bem para o bem comum aqui e tal. Você vai ver o inferno que vai ser. Tenta tirar um direito de um privilégio tenta tirar um privilégio de um funcionalismo público para você ver. Tenta tirar um privilégio de uma classe, por exemplo, de um sindicato. Tenta fazer isso. Tenta tirar um privilégio de um político. Tenta fazer isso daí para você ver, porque não é assim que a natureza funciona. A tendência de quando você tem poder é sempre expandir esse poder ou então fazer de tudo para se manter no poder. A estrutura é sempre essa. Você ir, criar a oposição, essa oposição vai se tornar forte e você precisa fazer uma contra-oposição, e essa contra-oposição você tem que ganhar poder. É a mesma coisa da estrutura de uma máfia. Por isso que eu sempre digo, a máfia, ela pode até não ser uma estrutura política, só que ela é uma estrutura de manutenção do poder. Manutenção do poder e também manutenção da ordem. É por isso que eles têm uma estrutura, porque a tendência é você aumentar o seu poder. Quando você diminui o seu poder, existe uma oposição que vai tomar esse poder de você e vai fazer a mesma coisa. Essa história de Estado mínimo é um conto da carochinha mesmo. Tanto que existe essa questão. E a igualdade de forças? Existe igualdade de força quem tem a máquina estatal na mão? Será que existe a mesma força? Quem está no poder? Quem é situação? Será que é a mesma coisa? Quem está na situação e quem está na oposição? É a mesma coisa? Será que existe um pé de igualdade? Quem é que vai girar essa manivela aqui, meus caros colegas? Vai ser o Karl Marx. Karl Marx vai mostrar outras estratégias de tomada de poder. E isso aqui é para vocês pensarem. Começarem a desenvolver um pensamento crítico, para vocês começarem a perceber que nunca existiu essa questão de Estado na encolha. Ele sempre botou os bracinhos em todos os cantos. A questão é que é sempre uma disputa entre poderes. Aí nós vemos a questão. Quem é que vai tentar se manter no poder? Quem vai usar isso para si? E é possível competir, como por exemplo o Estado? Você consegue competir contra o Estado? Se ele disser que você é uma galinha, existem formas de você dizer que não, é uma mentira, eu não sou uma galinha. É exatamente isso, cara. Coisas para você pensar. Existe proporcionalidade. E o papo de hoje é esse. Espero vocês na próxima aula. Até mais, galera. Valeu.